No vídeo de hoje eu vou falar sobre taxação do governo para pessoas ricas. Eu tô vendo aí no Brasil um movimento de revisão fiscal, de pacote econômico, né? Coisas que o novo governo tá aí estudando, propondo e tentando aprovar com o Congresso. E uma das coisas que tá assim na discussão é a taxação das pessoas mais ricas, como uma medida de ser mais justo, mas também de propor uma revisão fiscal no Brasil. E aí toda vez que começa esse assunto, porque não é esse governo que pensou pela primeira vez em fazer isso, começa a discussão sobre se deve fazer isso ou não, e claro que os ricos não gostam nada dessa história, mas eu tava ouvindo pela milésima vez essa história de taxar os mais ricos, e daí comecei a pensar aqui sobre a Holandinha de meu Deus, e na verdade, se a gente for parar assim para reparar um pouco aqui, a Holanda de certa forma já meio que sobretaxa os mais ricos. A Holanda é um país que não é assim muito atrativo para quem é rico. Eu até gosto de dizer que a Holanda não gosta muito de gente rica. De gente muito rica, né? E uma história que meu namorado estava me contando esses dias é a história do Max Verstappen, né? Que tem, até um tempo atrás, surgiu uma conversa meio, né, num tom de humor até, se ele era belga ou se ele era holandês, que foram perguntar para ele porque a mãe dele é belga e o pai dele é holandês. Na verdade, verdadeira, ele nasceu na Bélgica, nasceu, acho que até perto da divisa da Bélgica com a Holanda, mas ele foi criado praticamente na Holanda e ele até disse na ocasião que se sente holandês. Mas qual que é a história, né? O pai dele, Jos Verstappen, ele também era piloto, acho que chegou na Fórmula 1, acho que nunca foi campeão, mas chegou, né, na Fórmula 1 e ganhava muito dinheiro com isso. E a Holanda não é um país dos mais simpáticos com gente que tem renda alta, então uma das alternativas que provavelmente ele tomou na vida foi morar na Bélgica, porque também tinha a mulher que era belga, porque lá a taxação, né, você sendo residente fiscal na Bélgica, a sua taxação é feita do jeito belga, que é muito mais suave do que do jeito holandês. Então, provavelmente o Verstappen nasceu na Bélgica porque eles eram provavelmente residentes fiscais na Bélgica, moravam na Bélgica, com uma maneira também de fugir um pouco da taxação da Holanda, que a taxação da Holanda é bastante pesada. E o engraçado da Holanda não é engraçado, né? É a realidade da Holanda. Que a Holanda tem uma seguridade social muito boa. É um país que praticamente você não consegue passar fome. Não que não tenha gente em situação de pobreza, mas estatisticamente é um volume muito pequeno comparado com outros países da própria Europa e do mundo. Principalmente comparado com o Brasil, né? Mas você não passa necessidade, é muito difícil passar necessidade na Holanda, porque o governo tem, por exemplo, benefícios para tudo. Se você não consegue pagar seu seguro-saúde, não tem um salário suficiente, o governo paga o seu seguro-saúde, te reembolsa, na verdade, né? Se você tem problemas, por exemplo, para alugar uma casa porque você não tem renda suficiente, você pode pedir um benefício para o governo para ajudar a pagar o aluguel ou ter uma moradia social. Além de seguro-desemprego, se você, por exemplo, precisar do que aqui seria o equivalente ao INSS, você vai ter um benefício, né? Comprovando a sua necessidade, você vai ter um benefício adequado à sua necessidade, mas que não vai te deixar passar fome, né? Mas tudo isso só é possível porque a Holanda não só é um país rico, mas porque a Holanda tem uma cabeça, assim, fiscal de cobrar bastante imposto da gente. A gente paga imposto pra caramba nesse país. Uma das coisas que as pessoas mais reclamam é o tanto de imposto que a gente paga. Mas, por outro lado, aqui na Holanda a gente vê o retorno desses impostos, né? Então, a gente não anda numa rua esburacada, a gente não anda numa rua suja, cheia de lixo, a gente tem acesso aos benefícios sociais, como eu tava falando, a gente tem acesso a um monte de coisa que no Brasil a gente é extremamente carente, né? Então tudo também tem dois lados. Não vou entrar muito nessa questão do retorno do imposto, porque isso talvez seja um assunto até para outro vídeo, porque, né, tem a ver com corrupção, tem a ver com um monte de outras coisas. Mas, atendo ao que eu estava falando, que é a taxação dos mais ricos, a Holanda também, acho que, né, entendo eu que também enxerga na taxação de pessoas mais ricas,
se você tem mais dinheiro, você tem que contribuir mais para poder cobrir quem pode contribuir menos, quem pode contribuir e contribui menos. Porque é isso que no final acaba gerando este país no qual a gente praticamente não tem desigualdade, ou a desigualdade é muito pequena. Lógico que tem gente pobre e lógico que tem gente muito rica na Holanda, mas o nível de desigualdade na Holanda, se você for comparar com o Brasil, é muito menor. E como que ele é muito menor? É exatamente uma das maneiras para ele ser menor, é isso, é taxar quem tem mais dinheiro para poder pagar mais imposto e taxar menos ou ajudar mais quem está em dificuldade, quem não tem a mesma condição. Uma das coisas, por exemplo, que acontecem na Holanda é que aqui, se você tem uma casa própria, que é a casa onde você mora, porque aqui você não pode se registrar em várias casas, você tem que estar registrado em um endereço. Então, você mora nessa sua casa própria, você está registrado nessa sua casa própria. Aí você resolve comprar um segundo imóvel, seja uma casa de veraneio, seja uma casa que você vai comprar para alugar. O que vai acontecer com essa segunda casa? Na primeira casa, você vai pagar um IPTU X. Na segunda casa, que é uma casa que você não mora, você vai pagar um valor proporcionalmente maior de IPTU, porque o governo entende que uma vez que você tem uma casa e que você não mora nela, ou você está usando a casa para fazer dinheiro, no caso uma casa de aluguel, ou você tem dinheiro suficiente para poder colaborar e pagar um pouco mais de imposto, porque num país que tem uma crise enorme de moradia, ninguém deveria ter duas casas, né? Todo mundo deveria ter uma e ninguém deveria ter duas. Na prática, quem é rico tem duas, três, quatro, mas assim, se a gente pensar na lógica, né? Se tá faltando moradia no país e se é um país que dá um melhor acesso também ao financiamento de imóveis, não deveria ter uma pessoa com duas casas sem morar em uma delas. Mas enfim, e mesmo alugar, quando você tem a segunda casa e você quer alugar essa segunda casa, é uma treta, não é uma coisa assim que nem no Brasil, você compra lá um segundo imóvel, põe pra alugar e tá tudo bem, você paga lá seu imposto em cima daquele aluguel e tá tudo certo. Aqui não, aqui tem sobretaxação. Se você tá alugando uma casa e você não mora na casa, você paga um imposto que não é barato e que às vezes nem compensa para você ter uma segunda casa e pôr pra alugar. E algumas vezes, dependendo da prefeitura, porque aí tem muita coisa que aqui é regulada não no governo federal, mas na prefeitura, tem lugares que você nem é possível, muito por causa dessa crise imobiliária. Então é um exemplo bem particular, mas assim, é um dos exemplos de que a Holanda é um pouco hostil com quem é rico. Por exemplo, imposto de renda. O imposto de renda aqui, para quem ganha mais de 6 mil euros, 6 mil euros é uma renda aqui que, tipo, é rico. Gente rica ganha mais de 6 mil euros por mês, né? Tem um salário de mais de 6 mil euros por mês. Quem tá nessa faixa, na verdade, a tabela tem duas faixas, basicamente. Um abaixo e um acima disso, né? Um até 6 mil, outro acima de 6 mil, 6 mil e os quebrados. Quem tá nessa faixa acima de 6 mil paga 49% de imposto de renda, só imposto de renda. Então pensa, é um país que, né, na prática já sobretaxa quem é rico, quem ganha muito dinheiro. E por isso que muitas pessoas ricas, como o pai do Max Verstappen, provavelmente mudou, deixou a sua residência fiscal na Bélgica. O próprio Max, se não me engano, onde ele realmente mora em Mônaco, que lá também é um país que gosta muito de gente rica. Por que Mônaco é um país de gente rica? Porque incentiva, né? Porque provavelmente a taxação das pessoas que moram lá, que tem residência fiscal lá, deve ser uma coisa ridícula de baixa. Então muita gente, principalmente esses pilotos de Fórmula 1 que são riquíssimos, acabam tendo residência fiscal, tendo casa, morando em Mônaco, porque tem um benefício fiscal grande de morar lá, é um país que atrai os ricos por causa disso. Coisa que, por exemplo, aqui na Holanda já não é tão desta maneira, né? Inclusive, eu sei que a Holanda também sobretaxa investimentos no exterior, mesmo que seja dentro da União Europeia. Então, se, por exemplo, você resolver comprar ações de uma empresa que não é uma empresa holandesa, comprar ações na bolsa, sei lá, de Luxemburgo, de Paris, não sei, de algum outro país da União, mesmo dentro da União Europeia, você vai ser sobretaxado porque você está investindo dinheiro fora do país. A Holanda não quer que você invista dinheiro fora do país. E aí, muitas vezes, o que você vai pagar de imposto a mais porque você fez esse investimento no exterior, às vezes não compensa o ganho que você teve naquele investimento. Então, o governo realmente gosta de sobretaxar
riqueza, de uma maneira assim geral, falando assim filosoficamente, né? Não vou trazer dados assim sobre tudo, pesquisei algumas coisas específicas para esse vídeo, mas a filosofia do governo aqui, primeiro de tudo, é cobrar imposto de tudo, que a Holanda cobra imposto, adora cobrar o imposto, é o país do imposto, e principalmente cobrar imposto de quem tem mais. Então quem tem mais dinheiro vai sempre pagar mais imposto, sempre vai ficar mais enrolado com o fisco pra gente que é trabalhadora, principalmente pra gente que é classe trabalhadora, que ganha o nosso saláriozinho humilde lá todo mês, né, e paga nossos impostinhos humilde também. Mas para quem é rico, a realidade aqui é um pouco outra. Como eu falei, não que não tenha gente rico, não que o rico não pague imposto, mas que provavelmente os muito ricos estão diversificando os dinheiro deles aí pelo mundo, com certeza devem estar, porque a Holanda é um pouco hostil com quem é rico. E antes que alguém pergunte, né, a Holanda é um país de centro-direita já há mais de 10 anos, que o partido do Mark Rutte está no poder já há mais de 10 anos, e ainda continua por uns anos, e ainda assim tem uma filosofia bastante assistencialista, bastante de realmente ajudar as pessoas e dar benefícios sociais e etc, né? E isso é uma coisa que eu, às vezes me pego pensando muito, que eu vejo a polarização no Brasil, né? A parte burra da polarização, porque pensar diferente, ok, mas quando chega num nível burro me irrita, mas a polarização, né, de dizer que se você é muito assistencialista, então você é esquerdista, você é comunista, você é isso, você é aquilo, e na verdade eu percebo, né, quando eu vejo essas histórias assim, essas questões acontecendo, e eu olho para a Holanda e vejo que é um país extremamente capitalista, porque é um país extremamente capitalista, é um país que as pessoas, o serviço é caro, então consertar um eletrodoméstico quebrado é muito raro. As pessoas normalmente vão e compram outro, acham mais fácil comprar outro, então é capitalista num nível assim, por exemplo. É um país de centro-direita, oficialmente falando, né? Um país que tem mais poder, o poder está mais concentrado na direita, mas ainda assim é um país super assistencialista, que não deixa o cidadão na mão, que tem benefícios sociais para um monte de coisas e que realmente não deixa o cidadão na mão. Então, essas horas que eu penso que a polarização é mais burra ainda, porque classificar uma coisa como direita ou esquerda só porque tal coisa de direita, tal coisa de esquerda, é uma discussão que daria muito pano pra manga, que eu não quero trazer aqui nesse vídeo, mas esse tipo de coisa faz eu me perguntar o quanto que essa classificação de direita, o que é direita e esquerda, às vezes me irrita muito, porque eu acho que é muito errado. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos seus comentários o que você acha desse assunto, se você acha que tem que taxar mesmo mais ricos ou não. E obrigada por me assistir.